Paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou muito agradecido por estar aqui. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu estou aqui para mostrar para vocês um Deus tremendo que faz, que fez, que faz e que fará. Este Deus, ele é maravilhoso, poderoso, ele é longânimo, ele é amoroso, mas também é um Deus consumidor. Ele também é um Deus que não deixa se escarnecer. Ele também é um Deus que é justo juiz. Mas muitas pessoas estão no Evangelho brincando como se fosse um parque de diversão. As pessoas estão no Evangelho achando que o Evangelho é uma montanha russa. Hoje eu quero ir para a igreja, eu estou lá em cima. Hoje eu não quero ir, eu estou lá embaixo. Não é assim, não é assim. O Evangelho não é assim. Isso não é Evangelho. São crentes mimizentos, crentes dodóizinhos, que não suporta nada. Qualquer palavrinha já se fere, já se dói e já se entristece. Ai, vou sair do ministério. Ai, vou sair da igreja. Ai, esse pastor não prega da forma que eu queria. Ai, a irmãzinha não fala do jeito que eu queria. Ah, ninguém foi me visitar na minha casa. Ah, o pastor não me ligou. Para com isso, irmão. Para com isso. Isso não é evangelho. Evangelho é para as pessoas fortes. Não é para pessoas fracas desse jeito, não. Para de ser mimizento. Para de ser dodóizinho, ser vítima. Ah, sou vítima da sociedade. Então, tudo para você é motivo de estar emburradinho, é motivo de estar fofocando, é motivo de você não querer mais seguir o Evangelho de Jesus. A Bíblia fala: os covardes não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não é para covardes. O reino de Deus é para aquele que está pronto. É para aquele que confia, não é na força dele não. Confia na força do Senhor. O reino de Deus é para aqueles que se preparam. Tem aqui, ó, a palavra. O que cura é a palavra. O que salva é a palavra. O que edifica é a palavra. A nossa esperança é a palavra. A revelação é a palavra. A nossa força, a palavra. Mas não. Porque as pessoas não te tratou do jeito que você queria. Porque não aconteceu da forma que você esperava. Já é motivo de você sair desistindo de tudo. Desiste, irmão. Mas sabe de uma coisa? Desistir é para os fracos, mas pelo menos você escolheu um lado, não é verdade? Pelo menos você escolheu um lado, porque a Bíblia fala que você seja frio ou quente, porque os mornos serão vomitados. Se você escolheu ser frio, parabéns, pelo menos você escolheu um lado. Nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos falar um pouco sobre Paulo. Porque, irmãos, ultimamente tem sido pregado tanto sobre este homem, tem sido pregado tanto sobre Paulo, mas sabe por quê, irmão? Porque Paulo, sim, ele era um cara cristocêntrico. Paulo, sim, ele olhava para as adversidades e falava: quem é a tua adversidade? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei quem Cristo é, eu sei para onde eu vou. Eu sei o evangelho que eu sigo. Eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Então é por isso que hoje tanto tem se pregado sobre Paulo. Porque cara, Paulo tinha tudo para desistir. Paulo foi um cara terrivelmente perseguido. Paulo foi um cara terrivelmente açoitado, humilhado, apedrejado, passou por naufrágios, mas ele não desistiu. Foi jogado em prisão, mas não desistiu.
foi acorrentado, mas não desistiu. Mas e você? O que tem te afligido? Para qualquer coisa você desistir. Nós vamos começar aqui lendo Atos 19, do 11 ao 15. Amém? Vamos começar aqui para você entender a palavra que nós temos para você hoje. Aqui diz assim, a palavra de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Alguns dos judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nu e ferido. Fugiram nu e ferido. Agora, o interessante aqui é que eles estavam pregando um Deus que eles não criam. Eles estavam pregando um Deus que eles não seguiam. Eles estavam pregando um Deus que eles não tinham fé nele. Até que o espírito maligno virou e falou assim: ei, peraí, meu irmão. Quem é você? Quem são vocês? Quem são vocês? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês, quem são? Ou seja, em outras palavras, ele falou assim: ei, eu conheço a autoridade de Jesus, eu sei quem Jesus é, ei, eu sei que ele é todo poderoso, ei, eu sei que com ele nós não podemos nada, ei, eu conheço Paulo, eu sei que Paulo, ele é um imitador de Cristo, eu sei que o Espírito Santo é sobre a vida dele, eu sei que nele ali nós não temos chance, não podemos tocar, mas vocês quem são? Que unção que vocês têm? Que Deus que você serve? Hã? E aí, ele pulou sobre eles e o espancaram. E eles saíram dali nus e todo arrebentado. Mas sabe por quê? Porque eles estavam pregando o Cristo de outro. Eles estavam pregando baseado na fé de outro. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa viver Cristo, respirar Cristo. Mas você não tem leitura bíblica. Quando você tem a leitura rasa, você não tem oração. Quando tem oração rasa, você não está no culto. Quando você até está no templo, mas cultuando quem? Prestando atenção em quê? Olhando no relógio o tempo todo para ver se o culto acaba? Em quê? No celular que você está olhando? É isso? Você está pensando o que eu vou fazer amanhã, onde eu vou trabalhar, que boleto que eu vou pagar? É assim que você está cultuando a Deus? Porque se for assim, esses espíritos malignos podem pular em você e te dar uma surra, como fez com esses rapazes. Sabe por quê? Porque eles tinham uma fé rasa, uma fé fraca. Na verdade nem tinha fé, né? Porque eles falavam: eu expulso em nome do Cristo que Paulo prega. Olha para você ver isso. Cristo que Paulo prega. Eles nem sabiam quem era Cristo. Por isso que a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor também diz, Cristo falou para nós que no nome dele, coisas maiores do que a dele nós poderíamos fazer. No nome de Cristo,
A partir do momento que você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, a partir do momento que você reconhece que você não é nada, a partir do momento que você reconhece que você é totalmente dependente de Jesus, a partir do momento que você reconhece que você, sem Cristo, você é sombra e pó. Mas quando você reconhece que Jesus é o único Senhor Salvador, que o Jesus é quem pode mudar a sua história, que Jesus é aquele que pode te mostrar o caminho e te levar para o céu, aí, irmão, o Espírito Santo desce, te enche e a glória do Senhor fica sobre a sua vida. Aí sim, você agora tem propriedades para poder falar: eu te expulso em nome de Jesus Cristo. Mas não, você quer vir para o Evangelho de qualquer jeito, você quer pregar de qualquer jeito, você quer cantar de qualquer jeito, você quer participar de ministérios de qualquer jeito. Sabe quando que tá bom para você, irmão? Sabe quando? Quando o barco toca de acordo com o que você quer. Sabe quando tá bom para você? Quando as pessoas cantam a música que você gosta, quando as pessoas fazem o ensaio do jeito que você quer, quando o pastor prega a palavra que te agrada, quando os irmãos te dão tapinha nas costas. Mas esse não é o evangelho verdadeiro. É por isso que você vive sempre frustrado. É por isso que você fica sempre cheio de mimiseira. Ai, não gostei. Ai, não, vou sair. Ai, não aguento. É por causa disso. Você não tem amor no coração. Você não tem amor aqui, ó. Você não sabe o que essa palavra significa. O que significa amor. O que significa perdão. Você não conhece isso. E como você não conhece o que é amor, o que é perdão, então você não consegue perdoar. Você não consegue perdoar nem a si mesmo dos erros que você cometeu. E aí você fica fazendo igual esses caras aqui, ó. Você fica pregando, cantando a música do Deus que os outros servem, porque você não serve. Porque a Bíblia fala que o menor da casa será o maior. E você quer ser o maior. Você quer ser o centro da atenção. Você quer ser aquele que chama tudo para você. Para com isso, rapaz. Prega o evangelho, salva a vida, seja verdadeiro, muda de vida. Mostra mudança de vida, não é com palavras não, é com ações corretas, com atitudes corretas, com atitudes certas. Mas não, tudo para você tem que girar em volta da sua bolha. Eu quero te dar uma triste notícia. Isso não é evangelho. Você pode cantar, você pode pregar, você pode falar o que você quiser. Vai acontecer igual aconteceu aqui, ó. O espírito maligno vai virar e falar assim: quem é você? São palavras vazias. São palavras vazias de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, se eu não tiver momento de oração, se eu não tiver jejum, se eu não tiver centrado na palavra, de nada adianta eu falar do amor de Deus para ninguém, porque eu nem conheço quem eu estou pregando. Em vez de você usar os milagres que aconteceram com você, em vez de você usar os momentos que Deus te chamou, que Deus gritou, que Deus te sacudiu para que você ficasse do lado de Deus, para que você firmasse no Evangelho, para que você voltasse para Cristo, para que você firmasse na palavra, não. Você prefere ser dodóizinho. Infelizmente, a palavra do Senhor, ela fala que no final dos tempos teria vários falsos profetas. Eu sou raso de conhecimento. Meu conhecimento é raso. Mas eu estudo, mas eu leio, mas eu pesquiso, mas eu escuto pregações para me poder estar falando aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que eu quero falar. Mas o detalhe é que está cheio de pregação mimizenta. Não, vem pro Evangelho. Ah, você toca? Não, que isso, vem pro Evangelho. Você vai ser o melhor tocador. Ah não, você é sonoplasta? Vem pro Evangelho, você vai ser o melhor sonoplasta. Tem umas igrejas aí que só prega isso.
Venha, você vai conquistar, você vai adquirir, você vai conquistar, você vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter. Você não vê falando de Deus uma vez. Você não vê falando do Senhor nenhuma vez. Você não vê falando da palavra. É campanha em cima de campanha, campanha em cima de campanha. É campanha da chave aberta, é campanha da chave fechada. É campanha da porta aberta, é campanha da porta fechada. É campanha disso, é campanha daquilo. Rapaz, que tanto de campanha é essa e nunca tem resultado para você? Sabe por quê? Porque aqui, ó, não está firmado aqui, ó. Firma aqui. Quando você firmar aqui, aí, meu irmão, aí as coisas vão mudar na sua vida. Quando você firmar na palavra do Senhor. Aí você não precisa de campanha, você não precisa nada disso. Não que seja errado fazer campanha. Mas o que eu estou dizendo é que tem algumas igrejas aí que é só isso que faz. É só isso que faz. Tem que chamar pregador lá de não sei da onde. Sabe por quê? Porque os profetas de casa parece que não servem. Porque os caras parecem que não têm interesse. Igrejas frias. Igrejas duras de coração. Igrejas que parece que os irmãos estão na igreja para poder ver a queda da igreja e não ver o descer do Espírito Santo na sua vida e na vida das pessoas. Não para ver o agir de Deus, e sim para poder apontar lá, tá vendo lá? Caiu, eu falei que ele ia cair. Parece que é isso. Parece que é isso que as igrejas hoje pretendem. Pregam roupas bonitas, pregam pessoas bonitas, dinheiro, riqueza, mas Cristo que é bom, nada. Fui pregar na igreja de um colega meu, de um amigo meu, e a primeira coisa que eu virei para ele, eu falei assim, irmão, eu não tenho terno não. Eu não tenho terno. O último terno que eu usei foi no meu casamento, e ó. Aí ele virou e falou, não, irmão, tranquilo, tem isso não, tranquilo. Vai da forma que você se sentir melhor. O que importa é o Espírito Santo de Deus te usar naquele local. Não é o terno. O terno não faz diferença. Só vai deixar o irmão mais bonito. Obrigado, né, por essa parte. Só que sabe o que acontece, irmão? Tem muitas pessoas que elas preferem o visual. Elas olham o visual, é se o cara tá vestindo bem, é se o cara tem um cabelo bem cortadinho, é se o cara tem um sapato novo, se tem um relojão bonito no pulso, se tem uma dicção boa, nossa, um português correto. Os caras hoje não querem saber mais se o pregador, se ele tem unção, se o que ele tá pregando é isso aqui, ó. Se ele tá pregando isso aqui, palavra. Eles não querem saber isso. Eles querem saber se o cara tá bonito, se o cara tá bem alinhado, se o cara tá bem vestido. E não é isso que importa. O que importa é a palavra de Deus ser pregada. O que importa, irmão, pode vir o chicote que for, pode doer do jeito que for, mas se for de Deus, se for a palavra de Deus sendo dita, amém, glória a Deus. Você pode virar e falar assim, nossa, hoje a palavra foi dura, hein? Foi chicote. Mas te edificou você? Se te edificou, glória a Deus. Glória a Deus. Assim que funciona. Muitas das vezes nós precisamos de um sacode. Nós precisamos ser sacudidos. Porque nós estamos muito acomodados. Nós estamos muito parados, muito quietos. Tudo é motivo da gente ficar quieto. Tudo é motivo, não vou falar porque ofende. Não vou falar porque o irmão não gosta. Não, porque não sei o quê. Não, irmão, tem isso não. Tem isso não. O detalhe é você tem que saber com quem você conversa. Que muitas das vezes a gente fica tomando opiniões, a gente fica pedindo decisões para as pessoas erradas, pessoas que estão piores do que nós, pessoas que estão na lama, pessoas que não têm Cristo, e a gente fica pedindo opinião, a gente fica contando a nossa história para essas pessoas e elas não têm nada a oferecer para a gente. A gente precisa contar a nossa história para quem? Para Jesus. Como a Bíblia fala, vai para o teu quarto, em secreto, ore a Deus, porque Ele pode mudar a tua história. Não é terno bonito que vai mudar a tua história, não é roupa bonita, corte bonito, nada disso, nada disso. Você pode ser uma pessoa das mais humildes que tem, você pode ter uma situação financeira bem precária, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Ô, irmão, eu vi uma palavra uma vez que eu achei interessante. O homem mais rico que eu conheci, o homem mais milionário que eu conheci, era um pobre homem de espírito. Sabe o que isso quer dizer? Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a riqueza que for. Se você não tiver Deus aqui no coração, não flui. Sabe o que acontece? Você tem dinheiro, você tem alegrias momentâneas, mas como você não conhece Jesus, a sua alegria é momentânea. Porque quando você tem Cristo, a sua alegria não é de momento. Você é alegre. Você é alegre. Você é para cima. Você tem fé, você crê, você sabe quem Cristo é e o que Ele pode fazer por você. Como nós lemos aqui em Atos, no início. Quando o endemoniado virou para aqueles rapazes e falou assim: ei, Cristo eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês, quem são? Então nós precisamos conhecer Cristo. Temos uma história para você entender o que é você conversar com quem pode te ajudar. O que é você saber a quem pedir socorro e como pedir socorro. Nós podemos ir aqui, ó. Segunda Reis 4. O capítulo 4 vai contar a história dessa mulher sunamita. Mas nós vamos ler só o versículo 25. O versículo 25, ele diz assim: assim que ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo, quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Está tudo bem. Ah, Deus. Sabe o que é essa história aqui, irmão? O filho da sunamita tinha morrido. O filho dela estava morto na cama. Então ela pegou e rapidamente pediu para que arrumasse ali para ela um jumentinho. Ela montou e acelerou atrás do profeta. Então, e ela correndo atrás do profeta, de longe o profeta pegou e avistou ela. Aí Eliseu pegou e virou pro Geazi, o seu servo, falou assim: ei, olha lá, não é a sulamita? Vai lá e pergunta para ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? Então quando o Geazi chegou: ô sunamita, tudo bem? Como é que está seu esposo? Como é que está teu filho? Como você está? Sabe qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Está tudo bem. Ali ela poderia ter chorado, poderia ter abraçado Geazi, poderia pranteado: ah, minha vida acabou, ah, meu filho morreu, ah, agora não tem mais jeito, ah, e o que fazer? Ela poderia ter feito um escaracéu ali, que é o que a maioria de nós faríamos, não é verdade? É o que a maioria de nós fazíamos. Porém ela sabia que Geazi era o servo, ele não era o profeta. E ela sabia que ela tinha que conversar com o homem de Deus, como nós acabamos de ler aqui agora em Atos, que até os lenços que Paulo usava curava. Ela sabia que o Espírito Santo de Deus na vida daquele homem era uma coisa sobrenatural, era tremenda, e Deus ouvia as orações daquele profeta. Então ela chegou no profeta e contou para o profeta o seu problema. Ela não quis contar para Geazi. Ela não perdeu tempo contando para Geazi. Ela contou para o profeta. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é para todo mundo que você conta as suas situações. Não é para todo mundo que você conta aquilo que você está passando. Não é para todo mundo que você pode contar para te ajudar.
Não é todo mundo que vai te ajudar, não é todo mundo que vai te socorrer, não é todo mundo que vai estender as mãos para você. Porque a maioria das pessoas, muito pelo contrário, ao invés de te ajudar, ao invés de socorrer, ao invés de estender as mãos, elas vão pegar a tua história e servir a tua história de chacota. Ela tá vendo? Olha, fulano tá passando isso, fulano tá passando aquilo, Beltrano tá passando isso, tá passando aquilo. Ele vai pegar a sua história e vai espalhar como maldição. E aí você não entende por que não rompe, por que não vai, por que tá travado, por que a benção não chega, o que tá acontecendo? Você não consegue entender. Mas sabe por que você não consegue entender? Você não consegue entender porque você foi procurar socorro na pessoa errada. Você foi procurar conselho com a pessoa errada. Você vai pedir conselho para uma pessoa que ela está mais atolada do que você, que ela tem menos de Deus para te dar. Ela não tem conhecimento, ela não tem vida com Deus, ela não tem intimidade, ela não tem experiência com Deus. Como com uma pessoa que não tem experiência com Deus, muitas vezes não sabe nem quem Deus é, vai poder te ajudar, vai poder te estender as mãos, vai poder te dar um bom conselho, vai poder te mostrar o caminho correto? Dificilmente. E a sunamita sabia disso. A sunamita, quando Geazi virou para ela e falou: como está teu marido, como está teu filho, como está tua casa? Ela falou: vai tudo bem. Então ela podou, ela deu uma podada logo de cara, sabe por quê? Para evitar mimimi, evitar perder tempo. E para a sunamita, o tempo era precioso, porque o filho dela havia morrido, estava na casa dela, e ela sabia que Geazi nada poderia fazer por ela. Ela sabia que Geazi não era a pessoa correta para poder socorrê-la naquele momento. Então ela precisava daquele que tem intimidade, daquele que respira Cristo, daquele que é cristocêntrico, daquele que conhece verdadeiramente Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que em nome de Jesus nós poderíamos fazer feitos muito maiores do que ele fez. E ela então virou para o profeta Eliseu e falou assim: profeta, por um acaso eu pedi um filho? Eu pedi. Então o profeta falou: mas o que aconteceu? Deus não me revelou nada ainda. O que aconteceu? Então o profeta ainda não sabia. Sabe por que isso? Isso era para mostrar que nós sem Deus não somos nada. Nós sem Deus não somos ninguém. Nós sem Deus não podemos fazer nada. Ela sabia que o profeta poderia mudar a história dela, mas através da unção que Jesus derramou sobre aquele profeta. Porque o profeta por si só não era nada nem ninguém. Então quando ele falou que Jesus não havia dito nada a ele, é para ele mostrar que ele era totalmente dependente de Deus. Então o profeta manda Geazi pegar o cajado e correr na casa da sunamita. Virou para ela e falou assim: olha, pega meu cajado, põe em cima do rosto do menino. Ou seja, que aí o menino volta, aí o menino vai ser curado e tudo. E virou para o Geazi: coloque a capa por dentro do cinto, se ajeita, pega o cavalo e acelera. E assim Geazi fez. Mas a sunamita virou para o profeta e falou assim: se você não for comigo, eu também não irei. Porque ela sabia que aquela situação era uma situação desesperadora. Ela sabia que aquela situação precisaria de uma pessoa que tivesse um contato especial com Cristo, uma intimidade com Cristo. Ele precisava ter um contato tremendo com o Senhor. E ela sabia que o profeta Eliseu tinha essa intimidade. E Geazi chegou, colocou o cajado, porém não obteve resultado. Então o profeta Eliseu chega e
falou para Geazi, ó, não conversa com ninguém, não alarma ninguém. Isso está dizendo para nós, está dizendo para mim, está dizendo para você. Ei, não alarma, não conta. Está passando por dificuldade, por os problemas, cuidado para quem você conta. Cuidado para quem você espalha. A maioria é multidão. A maioria só quer fazer volume. A maioria só quer olhar para poder apontar e falar que não deu certo. Cuidado com a multidão. Então o profeta Eliseu chega, entra na casa, aparta a multidão, ora ali com o menino, ele deita sobre o menino e então o menino volta à vida. Então é assim que você deve fazer. Você deve buscar pessoas que estão dispostas a orar por você, a jejuar por você, a clamar por você, a chorar por você, a sorrir por você, a caminhar por você, e não só por você, mas com você. Então nós precisamos de pessoas que vão se compadecer de nós, que vão caminhar conosco, que vão nos ajudar, que vão nos abraçar, que vão lutar a nossa luta. Nós precisamos dessas pessoas. Porque quando essas pessoas estão ao nosso lado, estão lutando conosco, meu irmão, a Bíblia fala onde 2 ou 3 se reúnem, ali Deus se faz presente. O poder de Deus é revelado ali. Então é por isso que nós precisamos procurar pessoas que podem solucionar, resolver nossos problemas. É por isso que aqui em 2 Reis, em 2 Reis aqui 4, aqui nós lemos aqui é o capítulo 4, 19 ao 26, mas em especial o capítulo 26. Aqui diz: procure socorro com a pessoa certa. Só para você ter noção, nós estamos falando aqui nessa pregação, num contexto geral, sobre Paulo. Nós paramos aqui na Sunamita para você entender, sabe o quê? Que imagina a Sunamita, vamos só parafrasear, porque são épocas diferentes, mas só parafraseando. Imagina a Sunamita indo atrás de Paulo e pedindo socorro para Paulo. Ele, quando ainda ali um soldado romano, ela chegava e falava assim: Saulo, me ajude, clame para o seu Deus, porque meu filho está morto. Saulo ia fazer o que por ela? O cara era poliglota, o cara era estudado, o cara ele aprendeu com os fariseus, doutor da lei. O cara conhecia demais da palavra de Deus. O cara conhecia demais, ele era um cara letrado. E ele ia fazer o que por ela? Nada. Olha lá se não matasse ela. Porque ele ia identificar que ela era uma cristã e aí ele iria matá-la. Então é isso que nós estamos mostrando para você, que você precisa saber onde e quando e para quem pedir socorro. Saulo foi um homem muito perverso. Saulo foi um homem terrível. Saulo foi um assassino cruel e impiedoso. Ele não tinha dó e nem piedade. Saulo, ele perseguia ferozmente os cristãos. Mas para que nós venhamos entender essa jornada, essa caminhada de Saulo, nós precisamos então ir lá atrás, do início. Nós precisamos voltar. Nós vamos então, vamos pegar aqui a Bíblia.
Nós vamos ver aqui Atos 58, 60. Atos, capítulo 7, versículos 58 ao 60. E a palavra diz assim: o apedrejamento de Estevão. Ouvido isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-lhe todos juntos contra ele, arrastando para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui você percebe que este jovem Saulo, ele viu um cristão ser barbaramente apedrejado, ser espancado, ali as pessoas gritando, ofendendo, e ele não fez nada. Mas aí você então fala assim, mas ele ia fazer o quê? Ele era um jovem, ele era muito novo, ele não poderia fazer nada. Mas ele ficou ali observando. E mais, aqui a palavra de Deus diz que as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de Paulo. Ou seja, aqui entende-se que Paulo estava cuidando dos mantos, cuidando das capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. E Estevão, a palavra do Senhor diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto dele olhar para o céu e ver os céus abertos. E ele fala, nossa, olha só o que a Bíblia fala. Eu vejo, olha só, Jesus em pé à direita de Deus. E ele diz, vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé e à direita de Deus. Coisa linda. Estevão, eles apedrejaram e mataram Estevão. Mas antes de morrer, Estevão, que se tornaria aqui o primeiro mártir, ele então diz, não impute a ele este pecado. Olha para você ver. Isso aqui, irmão, quando Estevão, olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Viu aí? Então, Saulo, ele estava ali, consentindo, assistindo, talvez gostando, talvez aplaudindo, talvez achando, nossa, que coisa top. Vai saber. Mas ele consentiu a morte de Estevão. E Estevão virou para o pai e falou para que não considerasse este pecado aqueles, os seus agressores. E hoje nós, por muito menos, nós deixamos de conversar com o pai, nós deixamos de conversar com mãe, nós deixamos de conversar com irmãos, nós saímos de ministério, nós mudamos de igreja, nós perdemos oportunidades, casamentos acabam, noivados acabam, amizades acabam, por nada. Ah não, você falou uma coisa que eu não gostei, aí tem 2 anos que não conversa. Ah não, é porque eu vesti uma roupa nova que eu comprei e você não nem viu, nem me elogiou.
tem 1 ano que não conversa. Então hoje é isso. Hoje é, não, eu pedi o seu celular emprestado, você não quis me emprestar. Ah não, você não quis deixar eu jogar um joguinho no seu telefone. Ah não, você não quis me dar uma carona. Hoje qualquer coisa é motivo de acabar uma amizade, de acabar um namoro, de acabar um relacionamento. Sabe por quê? Porque são amizades rasas, são relacionamentos rasos, são pessoas rasas. Sabe por quê? Não tem Espírito Santo na sua vida. E quando não tem o Espírito Santo na tua vida, não existe amor. E quando não existe amor, não tem compaixão. Então você é um mero mortal nessa terra. Então se todo mundo te agradar, beleza. Se um não te agradou, sai fora. Não me interessa. Por isso que a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. E aqui então inicia-se, vamos colocar dessa forma, a jornada de Saulo. Aqui inicia a jornada de Saulo, quando ele viu então aqui o primeiro cristão ser apedrejado e morto. E aí a palavra do Senhor diz: a perseguição e dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres e os lançavam na prisão. Viram que? Então aqui começou então essa jornada terrível de Saulo, implacável, impiedoso, um assassino cruel. Ele ia de casa em casa, arrastava, batia, matava, jogava nas prisões, torturava psicologicamente, forçava as pessoas a negarem a Jesus através de torturas, jogando em arenas e etc. E assim, com isso, a igreja dispersou-se. A igreja dispersou. O que tem tirado a sua atenção da igreja hoje, irmão? O que tem feito você dispersar? Quem está sendo Saulo na sua vida? Quem está sendo Saulo na sua vida? Que está fazendo você não ir ao culto, está fazendo você não orar mais, não ter prazer mais na palavra de Deus, não ter prazer mais em cultuar a Deus, não ter prazer mais num jejum, numa oração, um tempo devocional, um tempo com Jesus. Quem é Saulo na sua vida hoje? Vou dar um exemplo. Muitas vezes você não ora 5 minutos, mas você fica 3, 4, 5 horas em Instagram, em redes sociais. Muitas vezes você não lê a palavra de Deus, mas você lê textos e textos e textos e textos de piadinhas, de fofoca em WhatsApp ou em redes sociais. Então, o que está tirando você da presença de Deus? O que está te jogando na arena dos leões hoje? Será a sua namorada, seu namorado? Será tua mãe, teu pai? Será um jogo? Será as bebidas? Será as drogas? Será a preguiça? O que tem tirado você da presença de Deus? Nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós precisamos parar para nos analisarmos, para sabermos como está a nossa vida diante do Pai, qual a intimidade com Deus que nós temos,
Será que nós podemos falar do amor de Deus? Será que nós temos propriedade para falar do amor de Deus para alguém? Será que nós podemos ajudar, estender a mão para alguém? Para que não venha acontecer como aconteceu com aqueles rapazes, que o espírito maligno falou: ei, peraí, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, e vocês quem são? Então cuidado, vamos ter tempos de qualidade com Deus, vamos ter tempo de qualidade com Deus, vamos nos esforçar um pouco mais. Muitas das vezes eu sei que o cansaço bate, o desânimo bate, a tristeza bate. Eu sei, comigo também é assim. Muitas vezes estou cansado, estou com algum tipo de dor, estou sentindo alguma coisa. Mas é lá no fundo vem aquela força. Fala: vamos, Sansimar, só mais um pouquinho, calma, vai passar, calma, já está chegando próximo. A vitória está chegando em nome de Jesus. E Saulo, ele foi um assassino cruel e implacável. Até que aconteceu o seguinte: Jesus olhou e falou: epa, peraí, eu preciso dar um basta, dar um revés nessa história. O salmista fala assim, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus vai aparecer para Saulo. E aqui, nós pegamos aqui, Atos 26:12. Atos 26:12 diz o seguinte: numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu caminhando, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Oh, rapaz, aqui a história vai mudar agora. Aqui agora, Saulo de perseguidor, Saulo de uma fera voraz, Saulo uma fera indomável, Saulo aquele que era implacável, aquele que plantava o medo e o terror, aquele que perseguia sem dó nem piedade e era cruel. Agora ele é o perseguido. Então ele fala: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou aquele a quem você está perseguindo. Só que tem um detalhe, meu querido. A glória de Jesus, ela é tão tremenda que quando Saulo olhou para aquela luz, ela cozinhou os olhos de Saulo, tornando ele cego na hora. Sabe por quê? Tem vários motivos, vamos falar aqui 2. Primeiro motivo: nós seres humanos, nós não conseguimos ficar de pé diante da glória de Deus. Por isso eles caíram por terra.
Por isso, essa estrutura nossa carnal, caída, pecaminosa, ela não consegue olhar para a glória de Deus. A glória de Deus, ela é tremenda. Por isso que Jesus, ele teve que descer do céu, ele teve que deixar a sua majestade, ele teve que deixar a sua glória, descer na terra e ser um de nós, para que assim nós pudéssemos olhar para ele como um de nós, olho no olho. Porque se Jesus não fizesse isso, jamais nós poderíamos olhar para Cristo. Porque a glória dele é tremenda, a glória dele é uma coisa sobrenatural. Quando Saulo olhou para a luz, os olhos deles fritou na hora. E Saulo ficou cego. E Saulo então ali ficou cego. Muitas das vezes, meu irmão, Jesus precisa nos cegar. Muitas das vezes Jesus precisa colocar a gente no nosso lugar. Muitas das vezes Jesus precisa mostrar quem é Deus e quem é servo. Porque você é um servo. Você não é nada, você é sombra e pó. Mas você está se portando como se fosse um Deus. E nós não somos nada. Principalmente sem Cristo nós não somos nada. Mas às vezes você tem uma situação financeira boa. Você acha que você é o bambambam. Às vezes você tem um carro bom. Você acha que você é o bom da bocada. Às vezes você é um cara que tem uma afeição bonita. Uma menina que tem uma afeição bonita. E aí você humilha as pessoas. Por quê? Porque, nossa, eu sou bonito, ele é feio. Nossa, meu cabelo é lindo, dela é feio. Meu corpo é bonito, dele é feio, dela é feio. Então Jesus precisa te cegar para você encontrar o seu lugar. Você está no louvor, você está cantando, você tem uma voz bonita, você toca bem, você é um tecladista de primeira, você é um baterista de primeira, você toca um violão de primeira, você é um músico de primeira e a soberba está lá em cima. Sabe o que Jesus faz? Te cega. Para mostrar para você que você não é nada, que tudo que você tem foi Deus que te deu. Deus que te deu. Por isso vamos deixar a soberba. Vamos ser humildes. Vamos pegar exemplo como de Estevão. Pai, não impute a eles este pecado. Vamos pegar essa humildade. Vamos ser crentes. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu em igreja, o cara não quer tocar porque o retorno tá ruim. O cara não quer cantar porque ele não tá escutando a voz dele. O cara não quer pregar porque se eu não me escutar, eu não dou conta de pregar. Não entendo. Eu não consigo entender. Como que um cara não consegue pregar se ele não escutar, se não tiver um retorno, se não tiver o som estrondando? Jesus, será que precisa te cegar para você entender que não é assim, que não precisamos assim, não precisa ser assim? Muitas das vezes, quando nós estamos ali no púlpito pregando, nós esquecemos de quem está lá embaixo. Nós esquecemos que ali tem senhoras, nós esquecemos que ali tem senhores, nós esquecemos que ali tem anciões, nós esquecemos que ali tem crianças pequenas, muitas vezes de colo, muitas vezes mamando. E os caras que é o som estrondando, gritando. Será que é para falar a palavra de Deus? Ou será que é para aparecer? Por isso, cuidado, porque Jesus pode te cegar para mostrar quem você é. E aí sabe o que acontece? Aquele irmãozinho que você caluniava, que você falava mal, que você desdenhava, que mal você falava uma paz do Senhor para ele, é ele que vai orar pela tua vida. É ele que vai estender a mão e te ajudar. Como aconteceu com Saulo. Saulo falou, olha, vai na casa de Ananias. E chegando lá, ele vai orar por você.
E aí você vai recuperar a tua visão. Então até quando? Até quando nós vamos viver nesta bolha? É impressionante quantas vezes eu já vi o baterista arrebentando a bateria. Aí o cara do violão pega o violão, põe lá em cima. Aí a guitarra vai lá em cima. Aí os back vai no microfone. E aí, meu irmão, não entende nada. Você não entende nada. Fica aquela pressão sonora estourando. Pra que isso? As pessoas não entendem que qualidade não é altura, não é gritando. Aí você está agredindo as pessoas, mas como você está se sobressaindo, para você está tudo bem. E aí sabe o que Jesus faz? Te cega. Como assim, pastor? Como assim? Como assim ele vai me cegar? Muitas das vezes, vamos criar a situação. A energia acaba. E aí? E agora? Aí você não dá conta de cantar? Acabou a energia? Não tem microfone? Como que você vai fazer? E você, pregador? Acabou a energia. Como é que você vai fazer para pregar? Já pensou? Já parou para pensar? Tá no meio do culto. Meio do culto. Aí você vira pro sonoplasta e fala: "Oi, manda retorno, eu não dou conta de pregar se eu não estiver escutando o retorno estourando." Beleza. O sonoplasta vai lá e chega retorno. A energia acaba. Aí você vai virar e falar: "Irmãos, agora vamos encerrar o culto, porque a energia acabou, não dou conta de pregar." E você, músico? Vai falar: "Nossa, agora eu não dou conta de tocar o violão, porque não tem retorno." Irmãos, aqui eu dei simples exemplos, mas a soberba pode estar ali, escondida de várias formas. Todos nós na igreja, nós temos o nosso valor. Desde aquela que pega os copos descartáveis caídos no chão, daquele que tá lá, que é o pastor, que cuida, que ora, que busca, que abençoa todos. Ali dentro da igreja não tem maior nem menor. Ali você pode ser um doutor, sentado no banco, ser um obreiro. Você pode ser uma advogada das mais renomadas, sentado no banco, você é uma diaconisa. É, irmão. A igreja nivela. A igreja nivela. Deus cega a soberba. E aí você entende que a soberba só nos leva à cegueira espiritual. Saulo, então ele fica cego. Ele agora, Deus fala para ele: "Levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo." Olha, tá vendo aqui? Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que é isso? Agora olha só, o bichão, o poderoso, o predador, o implacável, o poderoso Saulo passa a ser servo. Olha, rapaz, capaz que se falasse para Saulo que ele seria servo, talvez ele até matava. O homem era implacável. E Jesus virou para ele e falou assim: "Ei, eu vou te colocar no teu lugar. Você vai ser servo.
Eu vou te mostrar o caminho correto. Eu vou te mostrar o caminho da salvação. Eu vou te mostrar como você faz para tirar as pessoas das garras de Satanás. Mas primeiro, para isso, eu tenho que te cegar. Eu tenho que te tratar. Saulo agora, ele vai mostrar este caminho. Ele vai pregar este Jesus. Só que a caminhada é tensa. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Coríntios 11, 23. Que fala assim: são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Que é isso? Aqui em 2 Coríntios 11, 23, ele fez um resumo do que ele passou. Ele fez um resumo do que ele sofreu. Agora aqui ele já não se chama mais Saulo, agora ele se chama Paulo, porque Saulo era seu nome judeu e Paulo seu nome romano. Então, agora aqui ele então está mostrando para nós o que ele passou e o que ele passa, o que ele enfrenta para pregar a palavra de Deus. O que você tem passado? O que tem te impedido falar do amor de Deus? Então aqui vocês viram que a vida de Paulo não foi nada fácil. Ele foi provado, ele teve tribulações terríveis e ele nos descreveu aqui o quanto ele sofreu, o quanto ele passou por tribulações e etc. Paulo tinha as marcas de Cristo no teu corpo. Mas mesmo assim, muitas das vezes você lê esse texto e você não percebe uma coisa que Paulo fala aqui que é impressionante. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu passei por tudo isso, sofri demais, meu Deus, achei que ia morrer várias vezes, eu passei por tanta luta, mas uma coisa ardia em mim, uma coisa me preocupava muito mais do que tudo isso que eu passei. Como estava a vida das igrejas? Olha isso. Rapaz, tremendo. A preocupação dele é como estavam as igrejas as quais ele foi fundando, ele foi cuidando. Ele falou, olha só, mas a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco, que não me sinta fraco, quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não me escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me,
que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, o que acontece? Se ele ia se orgulhar, ele ia orgulhar da fraqueza dele, porque ele sabe que a força que ele tinha não era dele. A fraqueza sim, mas a força era de Deus. De Deus. Paulo ele foi rejeitado em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Mas mesmo assim, ele se angustiou, se entristeceu, porque ele era homem. Mas ele não deixou de falar do amor de Deus. Ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Ele não deixou nada abalar a fé dele. Esse cara é tremendo. Tremendo. Ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Por onde Paulo passava, era impressionante. O lenço que Paulo usava curava. Olha para você ver o quanto de intimidade Paulo tinha. Paulo muitas vezes falava assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que foi me dado do céu, isso eu te dou, porque foi dado poder do céu para Paulo. Por isso que Lucas fala para ele, eu nunca vi Jesus em carne e osso, mas por Deus, quando eu vi você pregando em Troade, eu vi Cristo em você. Porque Paulo refletia Cristo. Paulo respirava Cristo. Paulo é claro que a Bíblia fala que Paulo até pensou em desanimar. Paulo foi traído pelos seus. Aqui nós lemos aqui, ó. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi traído pelo seu próprio povo, por falsos amigos. Isso dá uma tristeza muito grande. Mas é por isso que nós temos que olhar para Cristo. É por isso que você não pode olhar na tua igreja. Você não pode olhar para teu pastor. Você não pode olhar para o teu irmão. Você não pode olhar para o cantor. Você não pode olhar para ninguém. Falou que é homem, não olha. Por quê? Porque você pode se frustrar. Você não, meu espelho é meu pastor. Meu pastor é um exemplo de vida. Aí está repreendido o nome de Jesus, né? Aí quando você vai descobrir, seu pastor está em adultério. Aí pronto, você fala, não. Olha, se meu pastor caiu, então não tem homem de Deus nessa terra. Aí você vai e desvia. Aí a tua fé abala. Aí você sai da igreja, sua família sai. Aí você desanima a tua esposa, teus filhos. Aí você conta a história pro teu pai, desanima teu pai. Aí você conta a história pro teu irmão, pro teu primo, pro teu amigo. E com isso faz um tsunami na vida espiritual das pessoas. É por isso que aqui Paulo fala que a base dele, a fé dele, é baseada em quê? Cristo. Não em homens. Cristo. E aqui pra gente terminar, eu queria ler mais, queria ler 2 Coríntios 1:8, queria ler bem mais, mas não dá, né? Porque o tempo tá bem curto. E a palavra já ficou bem grande, né? Vamos encerrar aqui então. Falando aqui de Filipenses 4:4, onde as pessoas chamam a carta da alegria, né?
Filipenses 4:4, a carta da alegria, porque aqui ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Quando Paulo escreve isso daqui, ele está preso. Aqui Paulo está numa prisão chamada Marmetina. Esta prisão marmetina é uma prisão pequena, fedida, fria. É uma prisão escura, pequena. Ela era como se fosse um buraco, uma caverna. Então, uma pequena entrada que é por onde eles desciam, os presos, e aí eles ficavam acorrentados. E normalmente só saía dali de duas formas: ou para morrer, ou morria lá de doença. Então Paulo sabia que ele não ia sair dali vivo. Paulo sabia que ali, ele não sabia o dia nem a hora, mas ele sabia que só estava esperando a hora do carcereiro chegar e chamar: Paulo, ele: eu estou aqui no fundo. Ele: vem para cá, a sua hora chegou. Mas quando a gente vê ele falando assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A gente pensa que o cara estava de boa, estava tranquilo, estava suave, quando na verdade não. Ele estava no corredor da morte. Mas como ele mesmo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. E o interessante é que da primeira vez que Paulo foi preso, então Paulo foi preso e ali ele, como diz, mexeu os pauzinhos e provou que ele não tinha culpa e ele foi liberado. E quem levou Paulo ali para a prisão foi os irmãos dele. Foram os próprios, irmão, os irmãos dele em Cristo que levaram ele para a prisão. Beleza, mas aí ele foi preso a primeira vez em Roma e aí saiu, beleza, ficou de boa, tranquilo. Mas aí, então Nero, ele queria exterminar os cristãos. Então houve um incêndio em Roma, né? Que a história fala que Nero pôs fogo em Roma, né? A história conta isso. Mas então houve esse incêndio, um grande incêndio, queimou a cidade numa proporção gigantesca. E aí Nero acusou Paulo. Meu irmão, é como se o governo falasse que foi você que, por exemplo, explodiu lá em Brasília, lá o Senado, o Congresso, é como se fosse isso. Então você agora é um criminoso número 1 da nação. Então quando Paulo foi acusado de ter colocado fogo em Roma, então agora a punição era a morte. E era morte de cruz. Mas como ele era ele tinha nacionalidade dupla, né? Então ele também tinha nacionalidade romana, então eles permitiram a morte rápida por decapitação. Mas mesmo Paulo sabendo que ia ser morto, ele falou para nós: alegrai-vos em Jesus. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Está dizendo para nós, irmãos, para você não baixar a cabeça, para você não baixar a guarda, para você não baixar para as adversidades. As adversidades, elas vão vir, isso é fato. Crente vai enfrentar a adversidade, nós precisamos da adversidade para que a gente venha fortalecer a nossa fé. Muito difícil um crente não ter adversidade. Agora, o que você não pode é deixar a adversidade te vencer. Você não pode baixar a cabeça. Você tem que fazer como Paulo, entregar totalmente a Cristo, crer que Ele é o único Senhor e Salvador,
crê que independentemente se vive, se morre, você está com Cristo. Porque se você não pode pregar com palavras, pregue com atitudes. Porque através da vida de Paulo até hoje, milhares e milhares de pessoas se convertem a Jesus Cristo de Nazaré, por causa do testemunho de Paulo. Então, em nome de Jesus, que você venha ser um imitador, que você venha ser um pequeno Cristo. Como Paulo diz, ei, imite a mim, que eu sou imitador de Cristo. Olha a propriedade que o cara tinha. Nós devemos ser imitador de Cristo, porque assim, com certeza, as adversidades vão vir, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha uma vida excelente em Cristo Jesus, que Cristo venha a ser o centro da tua vida, da tua vontade. E não esqueça de dar aquele like, de compartilhar e deixar aí nos comentários a sua opinião. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e